Vamos falar como a alimentação pode beneficiar o teu processo de hipertrofia. Primeiro, entendendo o que é a hipertrofia. A hipertrofia é um aumento do músculo, né? Quando a gente fala de aumento, a gente está falando de volume. Só que para a gente conseguir alcançar a hipertrofia, a primeira coisa que a gente precisa aprender é que a gente precisa fazer exercícios de força com constância, periodicidade e mudança de carga. E a alimentação, ela vai te favorecer, primeiro, para uma boa recuperação muscular, e para ajudar o teu músculo a ficar forte. Com isso você vai aumentar a sua resistência muscular para alcançar a hipertrofia e o volume. Quando a gente exercita o nosso músculo, a gente causa vários traumas naquela fibra muscular, né? Como se fossem várias rupturas. E essas rupturas, elas se fazem importante para melhorar na periferia do músculo a sensibilidade que a gente precisa. A gente precisa dessa sensibilização, por exemplo, para induzir a insulina a levar a glicose para o músculo, formando o glicogênio muscular, que é a molécula de energia que a gente vai ter naquele músculo. O músculo, ele se faz por água. Então, quando a gente pensa em hipertrofia ou ganho de massa muscular, a gente precisa lembrar que a hidratação é um ponto importante. Em geral, a gente calcula 50 ml de água vezes o nosso peso total, e isso vai me dar o total de consumo de água diário que eu preciso para alcançar e otimizar essa hipertrofia. Quando a gente fala de reparo muscular, principalmente quando a gente lida com a nutrição funcional esportiva, a gente vai lidar com detalhes, né? Como, por exemplo, ervas, especiarias, chás, ou otimizar através de outros suplementos como o ômega 3. As gorduras boas, elas se fazem importantes porque elas ajudam na formação do tecido muscular e modular a inflamação que a gente está gerando naquele músculo de forma recorrente. Outra coisa super importante é a distribuição de proteína na dieta. Os aminoácidos, eles vão agir como operários para ajudar no reparo e na reconstrução das fibras musculares. Mas uma coisa que a gente sempre tem que se atentar é que não adianta a gente ter uma dieta extremamente hiperproteica sem cuidar da digestão e da absorção dessas proteínas. E o órgão mais importante nesse processo é o nosso intestino, que também é um órgão extremamente prejudicado com o estresse oxidativo, o excesso de exercício físico e até o excesso de proteínas na dieta. Então a modulação intestinal, ela também se faz importante nesse momento, através de fibras prebióticas, de água, às vezes a suplementação de probióticos nessa dieta também. Ainda falando sobre as proteínas, às vezes manter uma dieta hiperproteica é o mais difícil, né? Geralmente a gente pontua ali de 1,6 a 2 gramas de proteína vezes o peso daquela pessoa. Então, dependendo de quanto aquela pessoa pesa, a quantidade de proteína ela acaba sendo muito alta para a gente conseguir bater a ingestão. Então, às vezes, a utilização de suplementos no dia a dia dessa pessoa pode favorecer para que ela consiga otimizar o alcance dessas proteínas. Então, a gente pode pensar no whey protein. Gosto muito do whey protein porque ele já vem como uma característica de molécula íntegra, com todos os aminoácidos essenciais que a gente precisa. Se a pessoa tem alguma sensibilidade à proteína do leite, hoje a gente tem outras proteínas no mercado, como a proteína vegana, que é um mix de proteínas vegetais. A gente também tem a proteína da carne, que é muito interessante, principalmente para quem tem sensibilidade digestiva ou intestinal. A gente tem os aminoácidos essenciais, né? Pelo menos 9 aminoácidos essenciais já presentes em alguns suplementos de forma isolada. Interessante para quem às vezes tem alguma dificuldade digestiva ou quando a gente precisa primeiro começar a tratar esse intestino para poder digerir bem as proteínas. Então a suplementação de aminoácido pode facilitar o processo. Ou as proteínas à base de colágeno, né? O colágeno, lembrando, ele também é uma proteína, ele também pode entrar na conta aí desse cálculo proteico ao longo do dia. A gente também precisa entender que o músculo precisa de carboidrato, tá? Porque uma molécula de carboidrato, ela movimenta 3 moléculas de água no corpo. E eu preciso ajudar esse músculo a se reconstituir por água, porque também vai ser importante para a gente aumentar a moeda de energia. A gente brinca que o carboidrato é a moeda de energia desse músculo, né? O que vai priorizar a produção de energia. E se eu não tenho um músculo produzindo energia, eu não consigo evoluir em resistência, em carga, em periodicidade e na recuperação também. Outra questão importante é o sono, né? A gente fala muito do sono, ele é um pilar super importante num processo de hipertrofia, porque é ali que a gente vai ajudar na reparação muscular e organizar a nossa cascata hormonal, até os hormônios que são importantes para a gente melhorar esse anabolismo muscular, né? E quando a gente fala de sono, obviamente a gente fala muito sobre higiene do sono,
Mas existem nutrientes que podem favorecer a qualidade desse sono, né? E a nutrição também entra com esse aspecto de a gente modular através de micronutrientes a melhora da qualidade do seu sono, como por exemplo o magnésio, a vitamina B6, alguns aminoácidos essenciais. E não esquecendo também de um outro suplemento que é super importante, que a gente também consegue via alimentação, que é a creatina, né? A creatina hoje ela é um queridinho, né? Principalmente dos praticantes de atividade física, porque ela, primeiro, ela ajuda a gente a levar mais moléculas de água para esse músculo, lembrando que a água é importante também para aquela moeda de energia no músculo, e ela ajuda o músculo a ter mais força e mais resistência. Então, tanto num exercício de explosão quanto num exercício de resistência de força, ela se faz importante. Lembrando que a creatina, o uso dela é de forma crônica, não é só no dia que você treinou ou não, né? Porque ela se faz por um movimento de saturação. Lembrando que nós somos seres completamente individualizados, então isso se faz também importante no momento que a gente vai pensar numa prescrição dietética ou até na suplementação. Não é todo suplemento que se encaixa para todo mundo, por isso que a gente tem que olhar para todos os pilares dessa pessoa e trabalhar dentro dessa individualidade bioquímica que nós somos.